Ora, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Old Gamers, desta vez dedicado a um grande jogo de Hideo Kojima após ter saído da Konami. Apresentações sempre em primeiro lugar. Comigo está Tiago Carvalho, jovem pescador alérgico a marisco. Ora, viva, muito boa noite. Pescador alérgico a marisco, pode ser também um pescador não é obrigado a comer marisco. E eu comigo tenho... Aí deixa-me afastar o camarão. Afasta aí o camarãozinho. Tá. Tem aqui André Leitão, aqui o barbeiro de arrumador de carros. Eles também precisam. Eles também precisam. Ao dinheiro que ganham. As pessoas que querem subscrever ao nosso podcast, como é que o fazem, Gil? Portanto, podem subscrever ao nosso podcast pelo Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music e YouTube. Isso é muita plataforma. Muita plataforma que nós estamos. Estás a querer dizer que estamos em todo lado? Estamos em todo lado. Não acredito. Estamos também no YouTube e no Instagram. Muito bem. Qualquer questão que tenham, qualquer dúvida, podem nos seguir através do Instagram ou colocar mesmo por e-mail em oldgamerspt@gmail.com. Apresentações feitas, vamos dar então início a um novo episódio de Old Gamers, desta vez dedicado a Death Stranding. Frick! You're old gamers! Don't worry, they are just a bunch of old gamers. They're old gamers. Old gamers, you are. This podcast is about to start. Old gamers, here comes a new challenger. Hideo Kojima foi o responsável pela fantástica saga de Metal Gear Solid e muitos atribuem o seu nome à criação do género stealth nos videojogos. Após dezenas de anos de colaboração, Kojima separou-se da sua empresa-mãe Konami numa relação conturbada que não acabou da melhor forma e fundou a Kojima Productions. A Sony apressou-se a dar apoio ao gênio criativo e fechou negócio. Kojima poderia utilizar o motor gráfico Décima de Horizon Zero Dawn e uma série de recursos fornecidos pela empresa e, em troca, o seu jogo seria exclusivo temporário da PlayStation. Após uma série de anos de produção e teasers ambíguos, Kojima lança em 2019 a sua obra-prima Death Stranding. First of March, it's clear to me there's something that's uncomforting. Your body has a way with me, but I'm exactly where I wanna be. But I'm a long way from home. A história de Death Stranding é incrivelmente profunda e, por respeito a ela, tentarei resumir o mais breve possível o enredo deste jogo. Basicamente, o mundo como o conhecemos foi impactado por um evento que as pessoas decidiram chamar Death Stranding ou a Maré da Morte, que juntou o mundo dos mortos com o dos vivos. A superfície terrestre tornou-se extremamente perigosa, uma vez que o Death Stranding trouxe duas coisas letais. Uma, os BTs, que são seres cuja alma ficou presa entre o mundo dos vivos e o dos mortos, e duas, a chuva inicia um processo de envelhecimento rápido e instantâneo. Isto é, se a chuva entrar em contacto com a nossa pele, começamos a envelhecer muito rapidamente. Assim, o ser humano foi obrigado a transferir as suas cidades para o subsolo para sobreviver e o mundo como o conhecemos não existe mais. A superfície terrestre é deserta, mas muito bonita, e nós, a raça humana, vivemos em diferentes comunidades separados uns dos outros fisicamente. Foi assim necessário criar correios, uma espécie de estafetas de Uber, que não se importassem de arriscar a vida a fazer percursos na superfície para concretizar trocas entre cidades. Estas trocas envolvem desde coisas como minerais ou utensílios específicos até pizzas. Os correios normalmente utilizam um BB, e eu peço às pessoas que não desistam desta história ao saber isto, mas um BB é um feto de bebê preso numa cápsula de carbono especial. A ideia sugerida é que, como o bebê ainda não nasceu, não pertence nem ao mundo dos mortos nem ao dos vivos, conseguindo contactar com os BTs e avisando o nosso personagem de que ele está perto. Este é um trabalho extremamente perigoso, porque para além dos BTs, existem piratas, que são grupos que não pertencem a nenhuma cidade e que se estabeleceram na superfície e vivem para atacar e roubar a carga dos correios. O nosso personagem é Sam, um homem que perdeu a família quando o Death Stranding rebentou e que escolheu ser correio precisamente para se isolar e lidar com essa perda. Gil, este é um jogo muito diferente do habitual. Foi fácil para ti
começares a jogar isto ou sentiste alguma resistência no início? Pá, Que é normal. assim, a nível do início do jogo senti, claro, uma resistência muito grande. Pensei que fosse um jogo onde tivesse muito mais ação desde o início, só que opá, foi um jogo que requer, tanto a mim, requereu a mim como a qualquer jogador, muito tempo a investir, porque não é, tu tens que fazer, investir não só a nível de lazer no jogo, né, mas porque tens que ajudar os restantes. Os restantes pessoas no jogo é preciso ajudar. Foi um jogo que perdi algum tempo a jogar, como é normal, porque um gajo para conhecer o jogo tem que jogar. É um jogo muito grande. Mas que nunca terminei o jogo, nem cheguei a terminar o jogo. Isto, porque é como eu digo, requer muito tempo. É um jogo que requer muito tempo. Este foi um jogo em que comecei a jogar na altura do Covid, porque pronto, estava em casa, tinha tempo, mas depois que voltámos à atividade normal, já me deixei de jogar um bocado. Bom. Mas gostei de jogo. É uma fase engraçada de jogar este jogo na parte da pandemia. Eu joguei antes e gostei mesmo muito de toda a mensagem que o jogo trazia, e quando a pandemia apareceu eu pensei, este tipo quase que adivinhou, não é adivinhou, mas o mundo do jogo faz muito mais sentido depois do Covid-19 e de percebermos como é que o ser humano reage a uma coisa destas, porque na realidade as coisas não foram muito diferentes, não é? Sim, Nós no Covid ficámos dependentes de estafetas da Uber, estafetas de entrega de comida e sim, de que entrega deixaram, de compras. Exatamente, é isso, deixaram de entregar não só comida, como passaram a entregar compras, sim, e às vezes outros utensílios, sim. Medicamentos, exatamente, portanto, que é exatamente aquilo que faz o jogo. Exatamente, e é no meio também de uma pandemia, não é? Ou neste caso dentro de uma catástrofe, numa catástrofe mundial, não é? É que pode ser precisamente uma metáfora para uma pandemia, completamente. Sim, completamente. Sim. Aliás, é uma metáfora do mais belo que existe, porque é a junção do mundo dos mortos com o dos vivos. Há ali algo que acontece que gera essa situação, e isto é uma metáfora para um evento catastrófico que causa morte. Claro. Portanto, que é o caso, que poderia ser tantos outros casos, uma guerra, por exemplo. Portanto, há aqui um paralelismo muito grande, e depois o facto das pessoas se isolarem, todas elas, e as cidades estarem no subsolo e não conseguirem contactar umas com as outras. Tu, quando vais fazer uma entrega e terminas a entrega, a tua forma de contactar com a pessoa da cidade é através de um holograma. E o que é que aconteceu connosco no Covid? Foi Zoom, ou seja, nós víamos através de um ecrã de computador. Portanto, é uma coisa que... Ou seja, era tudo entregas sem contacto, mesmo com os motoristas do Uber, era tudo entregas sem contacto. É deixar a porta, eles estão a 1 metro de distância, 2 metros de distância, mais até, né? Ficam, ou seja, entregam à porta e estão à espera que tu recebas e... Exatamente. Boa noite, obrigado. Aqui basicamente o jogo reflete-se a mesma coisa. É isso. Tu não tens contacto nas missões que fazes, pouco tens contacto com as pessoas da cidade. Não tens, e o que acontece é, tu chegas a uma cidade para deixar a carga, e há uma espécie de um pequeno cilindro em que tu deixas a carga e aquilo desce para baixo, para a cidade, para o subsolo, e tu tens que aguardar uns minutos para eles analisarem a carga e verem e te darem uma pontuação da carga e te pagarem, porque o que é que acontece? Como a chuva é uma chuva ácida, a grande mecânica do jogo é tu conseguires transportar uma carga do ponto A ao ponto B. Sim. E chegares lá com ela o menos deteriorada possível, claro. E a chuva nisto tem um papel muito importante, que é a chuva estraga-te a carga.
Tu não podes estar muito tempo à chuva, não que o teu boneco envelheça porque ele tem uma roupa tem uma própria roupa para própria. isso e até mesmo um capuz que ativa automaticamente e tudo, mas a carga não se safa disso. Portanto, tu tens que chegar lá, sempre que tu cais a carga não fica destruída, mas fica mais estragada e aquilo pode chegar a um determinado ponto em que a carga simplesmente não pode ser entregue porque está completamente destruída. E portanto, tu tens que aguardar um bocadinho para eles te avaliarem a carga e te pagarem. Portanto, esse cilindro que eu falo é literalmente um elevador que leva a carga para a cidade de Subsolo. Ora, eu nem o mês passado aconteceu-me isso. Um senhor do CTT veio entregar uma encomenda à casa, tocou à campainha, eu disse, olha, vou descer, e ele disse, não é preciso, se você me der o número de contribuinte eu ponho no elevador e saio em cima. À porta. Portanto, não é em nada diferente do que nós estamos a fazer no jogo. Só que no elevador, pronto, Sim. não é um mecanismo diferente que é para um transporte de pessoas. Ali é só mesmo para as cargas que eles já criam. Sim, ou seja... Mas não teve contacto nenhum contigo a não ser por vir ao porteiro. Nada, o único contacto que ele teve comigo foi por voz, através de um intercomunicador. Sim. E os únicos pontos de confirmação de que sou eu é a minha voz que não confirma grande coisa, pois, e o meu contribuinte que também não confirma grande coisa, porque qualquer pessoa tem acesso ao meu contribuinte. Sim, e mesmo que não seja com o teu contribuinte, mesmo que tu não desse o teu contribuinte, se eu desse o meu, ele entregava na mesma. Sim, ele só precisa de alguém para registar a que entrega. Recebeu, exatamente. Agora, se a encomenda vai ser para ti ou não, é indiferente. Para ele é indiferente. Está entregou na morada, está entregue. Onde é que isto fica mais engraçado? Isto fica mais engraçado quando nós percebemos que o personagem principal, o Sam, tem uma aversão a pessoas. Ele não gosta de que lhe toquem, não gosta de ter pessoas em cima dele, afasta-se de pessoas, tem medo. Ele começa o jogo assim, ele começa o jogo a ser chamado. Nós descobrimos que a mãe dele é presidente dos Estados Unidos, está acamada, está em muito mau estado, está a morrer, e ele afasta-se da própria mãe porque a mãe acamada tenta-lhe tocar na mão e ele afasta-se com medo. E é uma cena muito tocante porque a mãe quer lhe dizer algo muito importante e com todos os esforços que ela tem consegue mesmo agarrar-se a ele, a sair da cama, para lhe dizer que ele tem que ligar toda a América e começar a estabelecer conexões entre as pessoas. E o arco de personagem que o Sam tem é uma coisa tão especial porque é muito gradual. Tu terminas o jogo e o Sam voltou a encontrar a humanidade dentro dele. O que é que aconteceu ao Sam? O Sam perdeu a família toda no evento de Death Stranding. E o que acontece é ele sujeita-se àquele trabalho porque não tem mais nada ao qual se agarrar. Sim, se toda a humanidade dele tivesse desaparecido, ele tivesse desfeito da sua humanidade. Ou seja, ele também não tem nada a perder. Ele não tem nada a perder, sim. E aliás, ele faz aquele trabalho precisamente porque lhe dá aquela pica de estar frente a frente com a morte todos os dias. E o que acontece é, ele ao longo do jogo vai tornando-se vai voltando a recuperar a sua humanidade, vai começando a criar laços com as pessoas, porque o trabalho dele, e que nós descobrimos, é voltarmos a reconectar toda a América. Exatamente. Portanto temos que fazer as ligações entre as cidades e fazer as alianças funcionarem novamente, e é uma jornada que no final encontramos o Sam completamente humano, completamente diferente do ser frio que conhecemos no início do jogo, e é uma coisa que tão chocante que tu só te apercebes no fim. E tu passaste por aquilo tudo, só que estás muito na pele do Sam. Porquê? Sim. Porque o jogo quer acreditar muito em ti, o jogo quer acreditar que tu vais passar por aquilo tudo. Ou seja, que vais passas sempre, não é? Agora o jogo quer acreditar que tu vais perceber o porquê que ele está a passar aquilo, não é? Ou seja, o jogo quer mesmo que tu percebas o que é passar pelaquela situação, que tu te metas mesmo no papel do personagem para passar por aquela situação, porque há jogos que estás a jogar e não passas cartão. A parte da história, ou se o personagem está em baixo, não está ali, não, eles querem fazer mesmo a conexão
e por isso mesmo é que também que metem um ator conhecido, Sim. né, do Walking Dead. O principal, e todos eles são atores conhecidos, de renome. Sim. E é mesmo para isso, é mesmo para tentar criar aquela conexão, porque como já o conheces, não é? Tentar criar aquela conexão contigo e com o personagem, e tu percebes o que é que o personagem está a passar e tentas ter uma experiência minimamente parecida por causa de estares a jogar o jogo. É mesmo isso, eu comparo mais este jogo a uma experiência. Sim. Por Porque isso é lá que está, é um jogo de tempo. sem dúvida. É um jogo de tempo. Porquê? Porque a grande crítica que o pessoal tem este jogo, e atenção, eu compreendo perfeitamente, eu adoro este jogo, acho uma obra-prima completamente, mas eu compreendo perfeitamente quem diz que não gosta do jogo, e sei perfeitamente onde isso vem, e é completamente legítimo, porque o jogo confia em ti ao ponto de perceber que é necessário tu passares por aquilo que o Sam está a passar. Então aquela parte secante que o jogo tem de estares a entregar encomendas muito longas, e na realidade o que tu estavas a dizer ao início, em que disseste que isto não é um jogo de ação, de facto não é. Isto é um jogo, o pessoal estava à espera de uma coisa diferente, porque os jogos anteriores do Hideo Kojima era Metal Gear Solid, tinha tiros, tinha stealth, tinha tudo. Sim. Este jogo é um jogo em que o nosso inimigo é basicamente o terreno, é a carga que tu achas que consegues transportar, o caminho que tu traças para fazer. Tantas vezes eu vi que o caminho mais rápido e mais seguro passava por um acampamento de piratas, Portanto, já não era tão eu seguro preferia, quanto esse. Exatamente, eu preferia perder mais tempo e fazer um caminho mais longo e se calhar até mais arriscado, mas passava à volta e não tinha que passar por isso. Portanto, o teu adversário ali é o terreno. É o terreno e o tempo. Sim, o tempo, saberes fazer pontes para passar os riachos sem segurança, Claro, e não sim, deixares sim. cair a carga, saberes o ponto exato de uma rocha onde prender uma corda para escalares e não caíres, saberes caminhar, porque basicamente a mecânica é o teu gatilho esquerdo controla e inclina o corpo para a esquerda, e o gatilho direito inclina o corpo para a direita, ok? Portanto, sempre que vês que o teu boneco está a cair para um dos lados, tens que compensar com o outro gatilho. E se quiseres andar mesmo seguro, tu seguras os dois gatilhos ao mesmo tempo, e ele segura ambas as alças, inclina-se para a frente e tem um caminhar muito seguro, em que é muito difícil deixar cair alguma coisa, só que fica muito lento, ele anda muito lento nesse formato. Portanto, tu tens que ir brincando. Está mais concentrado no caminhar, não é? E no fazer bem, e então aí já começa a andar mais devagar. Sim, exatamente, ou seja, ele vai fazendo esse caminhar, e é brincares um bocadinho com essas mecânicas e perceberes a forma mais rápida de te deslocares, e isto leva-te muito tempo da primeira parte do jogo. Porquê é que eu te digo a primeira parte, Gil? Porque depois desbloqueias coisas como tirolesas, Sim. é quase como fast travels, ou seja, o jogo é muito difícil de arrancar, porque tu tens que perder muitas horas a caminhar, simplesmente. Estás só a caminhar na natureza, não se passa nada, ok? E tu estás aquilo é de facto é seca, tu estás a sentir que tu estás na pele dele, estás na pele dele. Só que depois aquilo começa a ganhar um pace quando tu começas a descobrir todas as coisas que tu podes fazer e que te aceleram o jogo, e o jogo vai ficando mais rápido. Sim. Tanto é que no final tu tens um sistema já de tirolesas montado, em que te põe numa cidade. Desbloqueias também um sistema de fast travel com aquela rapariga do chapéu, que é uma personagem que te transporta para cidade, ou seja, o jogo fica rápido, mas a confiança que o jogo te pede ao início é muito grande. Sim, o jogo fica rápido, muito grande, mas lá está, tu tens que fazer alguma parte das missões a pé, o que te vai requerer muito mais tempo. Depois há estas evoluções no jogo, em que tu fazes o fast travel, já te ajuda, te melhora a nível de viagens de ponto A a ponto B mais rápido, né? Mas que depois já vai requerer mais dificuldade. Sim, sem dúvida. Portanto, ou seja, ele vai-te poupar tempo de um lado, mas rouba-te o tempo do outro. Sem sombra de dúvida. Outra coisa que também desbloqueias e que te ajuda muito nesse sentido são as próteses, por exemplo. Tu chegas a um determinado ponto no jogo
em que começas a poder criar materiais. Tu tens uma impressora 3D que anda contigo. Inicialmente a impressora 3D está apenas na tua base, mas depois tu desbloqueias uma impressora 3D que é portátil e consegues levar contigo. E tu consegues imprimir próteses. E uma das próteses que eu usava muito era um prótese das pernas. Porquê? Porque eu conseguia caminhar mais rápido e equilibrar-me melhor. Para mim era ideal. Houve pessoal que gostava das próteses nos braços para conseguir carregar carga extra ou conseguir subir mais rápido às cordas ou agarrar-se por mais tempo, mas para mim as próteses das pernas eram o mais brutal. E não sei se tu sabes, há uma história muito fixe relativamente a estas próteses do Death Stranding, que foi um jogador que tinha as próteses dele, não é? Estava a fazer uma entrega muito longa, pá. E o que é que acontece? Ele ficou sem energia nas próteses, porque também há isso. Tu tens uma componente do Death Stranding que funciona um bocadinho como o sistema de gasolina que a gente cria no GTA 6. Sim. Em que basicamente tudo o que é mecânico tem uma vida, tem uma bateria. E tu ficas dependente de ou tens material para construir um posto de bateria e ficas lá um bocado e aquilo carrega-te as próteses, ou ficas dependente de outros jogadores, já vou explicar um bocadinho essa mecânica, de terem deixado estações espalhadas pelo mundo para tu carregares. Houve um jogador que estava a fazer uma entrega muito longa e ficou sem energia nas próteses das pernas. Opa, e o tipo não tinha nada. O gajo não tinha mantimentos, não tinha nada para imprimir nenhum posto de bateria, não tinha nada. Então o que é que tipo faz? Sentou-se ao sol. E tu acreditas que as próteses carregaram com energia solar? Ele esteve 3 horas de vida real com o boneco sentado enquanto as próteses carregavam com o sol. Exatamente. De vez em quando levantava-se em modo repouso. Não, porque em modo repouso ele não está ativado com o jogo. Mas ele de vez em quando levantava-se e ia para onde o sol estava, não é? Porque tinha, claro, a prótese tinha de estar a levar com o sol. Fazer um movimento de sol. E depois seguiu a viagem dele impecável. São coisas que o jogo não te diz. E é aquelas coisas que eu adoro nos jogos, que é o jogo não tem de explicar. Claro, tu tens é que vivenciar. Tu imaginas que aquilo pode acontecer, experimentas e acontece mesmo. Claro, sim. No Zelda Breath of the Wild isso está sempre a acontecer. Tu dizes, opa, eu aqui não tenho uma forma de me levantar mais alto, ok? E tu tens um planador e tu dizes, bom, se eu atirar uma flecha com fogo para estas ervas, elas pegam fogo, certo? E tu atiras e as ervas pegam fogo e tu pensas, bem, o fogo está a libertar ar para cima. E se eu saltar para cima de fogo e abrir o planador e aquilo manda-te para o ar? Muito e o jogo não te explica isto. Pá, claro, És tu enquanto jogador que descobres a mecânica. Claro. Então, e ver isto no Death Stranding é mesmo incrível. Outra coisa muito boa que eu gosto neste jogo é a relação com a morte. Tu não tens nenhum interesse em matar pessoas aqui. Não. Porquê? Tu tens interesse em sobreviver. Exatamente. Mas o matar neste jogo, tu podes fazê-lo. Tu não o queres fazer. Porque o jogo é muito pacifista nesse sentido. Há uma coisa que eu não contei na história de Death Stranding, que é as pessoas que morrem, que estão vivas, para morrer tem de estar vivo, mas isto como é um jogo que mistura já a Lili Canessas diz exatamente. Estar vivo ao contrário de estar morto. Mas como este é um jogo que mistura o mundo morto com o mundo vivo e aparecem muitos fantasmas e tudo, fiz questão de mencionar isso, ou seja, as pessoas normais, digamos assim, que estão em vida e que falecem, transformam-se em nukes, chamam-lhes nukes, ou seja, tu tens, eu acho que 1 hora para as levares para uma incineradora e as queimares. Porque se não o fizeres dentro de 1 hora, elas são bombas nucleares, rebentam e deixam uma cratera gigante por vários quilómetros que destrói tudo o que está à volta. Isto significa o quê? Tu quando estás a lutar com um pirata, tu vais ver a maior parte das armas que tu tens são tudo armas não letais. São armas que lhes amarram os pés, que os deixam amarrados por um pouco, são armas não os deixam que morrer, os que é para eles não rebentarem. É, porque tu não tens interesse nenhum que eles rebentem. Porquê? Porque tu construíste coisas que tu precisas, construíste postos de correio, construíste postos de bateria, outros jogadores construíram coisas que tu precisas. Pois. E por tua culpa, por teres morto um tipo e que tu sabes que não tens tempo para o carregar para nenhuma incineradora, a não ser que esteja premeditado e tu saibas que há uma incineradora perto e que tu consegues fazer isso, consegues fazer mas mesmo aí ninguém se vai dar esse trabalho, ok?
tu basicamente vais destruir não só o trabalho que tu fizeste, como o trabalho que outros jogadores todos fizeram. Portanto, tu não queres matar ninguém neste jogo, e eu acho isso brilhante. O jogo dá-te uma mecânica de combate que consegue ser stealth, porque às vezes tu tens que atacar esses postos piratas e entrares lá sem seres visto e atacares, mas tu não queres necessariamente matar ninguém. Ok? Essa é a parte mais fixe para mim, uma das partes mais fixe do jogo. Isto leva-me à tal questão do multijogador. Basicamente o que acontece aqui é, quando tu inicias um jogo de Death Stranding, tu chegaste a ver a pool dos jogadores em que calhaste, a tua stranding, digamos assim? Opa, não. Não reparaste? Não, assim, na altura reparei, agora já não me recordo. Ok, pronto. Agora já não me recordo. Tu quando inicias um jogo és colocado numa pool de jogadores. Sim. Ok? Sim. Que estão a começar o jogo ao mesmo tempo que Ao tu, mesmo ou que tempo estão que eu, a jogar há ligeiramente. Sim, que é não há para- muito tempo. Que é para depois fazer a comparação do desenvolvimento de jogo uns com os outros. Exatamente. E desde que tu tenhas a internet ligada, tu estás sempre a jogar em multiplayer. Só sim. que não é um multiplayer convencional porque tu não vês ninguém. Não vês ninguém. O que tu vês são rastros que os outros jogadores te deixam. Isto são o quê? Tu, como nós já falámos, tens essa impressora que levas contigo, portátil. Tu podes imprimir, por exemplo, postos de correio, ok? Podes imprimir locais para carregares coisas, podes construir pontos. Isto é feito com minerais que vais angariando ao longo do jogo. E tudo isto que tu constróis aparece nos jogos dos jogadores que estão a jogar contigo, que estão na tua stranding, que estão na tua pool, e o que eles constroem vai aparecer no teu jogo. Vai aparecer no jogo, claro. O que é que me aconteceu? Que foi um momento em que eu disse: bolas, este jogo é muito bom. Foi quando eu não sabia da mecânica dos sapatos. Basicamente, para quem nunca jogou Death Stranding, o nosso corpo é uma máquina por si só, que nós temos de cuidar de tratar. Tens que urinar no jogo, a tua bexiga vai ficando cheia. Mas não é só no jogo. Não é só no jogo, também. exatamente. Mas, olha, por acaso, lembras-te mais de algum jogo em que tenhas que urinar? Sims. Ok, bem sacado. Acho que é o único. Bem sacado, tens Acho toda a que é razão. o único. Tens toda a Agora de razão. resto, Red Dead Redemption, Call of Duty. Ainda não fizeram Não, nada. nenhum desses não é preciso. Não devem ter bexiga. Pois. Os jogadores sem bexiga. Mas sim, olha, essa parte. Os teus sapatos, se tu não os trocares, eles vão ficando gastos por baixo. E basicamente o que acontece é os teus pés começam a tocar no chão. a tocar no chão, a rasgarem-se e começas a sangrar. E podes morrer de anemia porque começas a perder sangue. Pois. E eu não sabia dessa mecânica. Opa, estava a começar a jogar e tudo mais. Então eu estou a meio de uma entrega e começo em sistema crítico. Começo a perder sangue, não percebo porquê. Continuo a caminhar. Quando dou conta, estou mesmo já a ficar sem vida, literalmente. E vou pesquisar para saber o que é que é de fazer à minha vida, não é? E apercebo-me que tenho de trocar os sapatos. E o que qualquer pessoa faz que saiba dessa mecânica, e o que eu comecei a fazer a partir daí e qualquer pessoa com 2 dedos de testa leva um par de sapatos extra na mochila. Pá, não tem peso nenhum, não ocupa muito espaço, Pois. é básico, só que eu, como não sabia, não levava. Então só tinha aqueles sapatos, já estavam rotos e eu já estava a morrer. Epá, e eu não tenho mais nada a fazer e eu penso, olha, vou continuar a caminhar e vou morrer e vou dar load do checkpoint anterior e compro os sapatos. E continuo a caminhar para a frente. E mesmo a pouco tempo de morrer, vejo um posto de correio deixado por outro jogador. Eu chego ao pé do posto de correio, abro o posto de correio e estão uns sapatinhos novos para mim. Eu calço os sapatos, dou um like ao jogador, porque há esse sistema que é as coisas que tu constróis. Os outros jogadores podem deixar-te likes e tu, quantos mais likes tiveres, melhor. mais. Ou seja, é tipo feedback. Exatamente. Tipo um feedback positivo. Exatamente, que é uma crítica também às redes sociais e ao quanto isso nos aproxima, mas ao mesmo tempo nos afasta. Este é um jogo cheio de metáforas para a vida real. E eu dei um like a esse jogador e calcei os sapatinhos, fiz a minha entrega e a primeira coisa que eu fiz a seguir foi ir a uma loja, comprar 3 pares de sapatos, ir para um ponto em que eu achasse que fizesse sentido, construir um posto de correio e deixei lá sapatinhos dentro para outros jogadores precisarem usar. Jogadores precisarem, claro. Opa, e não há palavras. Muito humano, muito humano. Sim, não há palavras porque repara,
o que o jogo te está a fazer é o mesmo que o Sam está a passar. Claro, tu começas sim, o sim. jogo, tu só estás preocupado contigo, tu só estás preocupado em fazer as tuas entregas. Pois. E no momento de mais necessidade, em que tu tens uma ajuda de outro humano, que tu sabes que não é o computador, tu sabes que é outra pessoa que está a jogar, é o momento em que tu dizes: eu também tenho que ajudar. Porque da mesma forma que eu gostei de ter aqui um posto de correio com uns sapatos que me salvaram a vida para eu conseguir fazer a minha encomenda, Também gostas eu que também quero vou que ajudar o os jogador outros. passe por isto, só que desta vez sou eu que o estou a Claro, ajudar. claro. E tu aí passas a perceber o que o jogo é. O jogo é um jogo de entreajuda em que ninguém se vê. Pois. Porque, ou seja, é tudo, Isto tudo é lindo, invisível. meu. Isto para mim é lindo, isto para mim é arte. Não, mas assim, o jogador que passou por ti, não é? Ou o jogador que passou por aquilo para te deixar lá os sapatos, é porque ele passou aquilo que tu passaste. Exatamente. Por isso é que tu também. Só que ele levava um par de sapato de certeza nas Quem? costas. Tu? Ou ele? Não, ele, porque Ele? era mais inteligente que eu. Não, ele se calhar levava um par de sapatos nas costas, não é? Mas tu também passaste a levar. Sim, Tanto é que até foste lá deixar. exatamente. Não? Para quem? Para um outro tipo como eu, que está a começar, que não sabe dessa mecânica, ter ajuda de outra pessoa. Sim, claro, e acho muito bem. É Pá, assim mesmo. e é uma coisa que tu não te sentes obrigado a fazer quando começas a jogar, porque só estás preocupado contigo. És um tipo frio nesse sentido, porque Sim. estás habituado aos jogos convencionais em que só tu é que importas. E de repente aparece este jogo em que tu estás preocupado contigo e com os outros. E o que é que acontece? Nós fizemos uma autoestrada gigante que fez Estados Unidos todos. Exatamente, sim. Eu acabei o jogo, nós tínhamos a autoestrada completamente construída. livre. Yeah. O que foi brutal. Aquela missão inicial, teres de carregar um corpo para uma incineradora, deixou-me também completamente boquiaberto. Não sei se essa parte tu fizeste certeza, que é quando tens de levar a tua mãe, Sim. a Presidente dos Estados Unidos. Pronto. Acho que é uma das melhores partes do jogo. Sim, sem dúvida. Que te começa a tocar aquela banda sonora Mas fantástica. Fenomenal. A banda sonora do jogo é espetacular. É do melhor que há. Espetacular. E em termos de momentos, eu só acho que há um que bate esse, que é quando tu fazes uma missão em que chegas à cidade. Portanto, as cidades eram sempre pontos ou de recolha ou de entrega, não é? Sim. E tu chegas a uma cidade para fazer uma recolha de um material para ires entregar. E neste ponto do jogo tu já entregaste muita coisa, já estás habituado a esta mecânica. Sim. Tu chegas a uma cidade, sai-te um pacote de um elevador, tu apanhas o pacote, pões às costas, arrancas. E se o pacote for leve, até passas noutra cidade, apanhas outro pacote para juntar, que é para claro. entregares o máximo possível dentro do máximo de carga que possas transportar. Claro. E há uma missão que me tocou muito, que é, tu chegas a uma cidade, estás à espera que venha uma carga e aparece-te uma mulher, uma rapariga. Ficas fogo. Quem é que tu és? O que é que se passa? E atenção, porque o momento é chocante, não só por causa disso, mas porque tu nunca viste um ser humano. Pois, claro. Viste a rapariga do guarda-chuva, que é uma personagem com que tu interages com alguma frequência. No início do jogo passas por uma série de personagens, mas enquanto estás a jogar tu não vês seres humanos, a não ser os piratas, se os quiseres confrontar. Epá, e tu percebes que ela é a carga. Sim. Tu tens que a levar a uma cidade onde ela tem um namorado com quem ela troca mensagens e ela simplesmente quer se juntar com o namorado. E tu tens que a levar às costas até à outra cidade. E é aí que tu percebes que, calma lá, esta carga não pode sequer tocar uma gota de chuva na carga. Claro, sim. Isto não é uma caixa de metal. Pois, e, aquilo é um corpo, não é? Sim. Um ser humano. E é super desconfortável, porque tu tens de a ver como carga, porque tu metes-se às tuas costas e a mecânica é a mesma.
só que a diferença é que ela cria peso adicional, às vezes ela contorce porque é normal, não é? Fica mais incomodada por estar a ser carregada, vai-se mexendo um bocadinho para a direita e para a esquerda e isso influencia no teu peso e vai falando contigo às vezes. E tu na realidade não queres saber muito bem o que é que está a acontecer ali, o Sam ainda está numa fase ainda de que está a desprender um pouco. Está a desprender um pouco, pois. E essa missão foi uma das missões para mim que ficou completamente na cabeça. Não há forma de não... Eu acho que vou ter que voltar a jogar para fazer essa missão. Sim, joga mesmo que vale a pena. O jogo, é o que eu te digo, o jogo fica muito mais rápido. O jogo em si fica vale rápido. a pena. Só que, lá está, requer muito tempo. Sem dúvida, tempo. Eu tenho mais de 100 horas seguramente no Death Stranding e fiz apenas faço sempre as missões secundárias que me são dadas para fazer no meu percurso, mas o meu jogo é sempre focado na história principal. Claro. Tudo que for missões secundárias que apareçam eu faço questão de as fazer, mas não vou à procura de missões secundárias, porque se eu fosse, de certeza que tinha ali muitas horas. Outra coisa que afastou muitas pessoas também é as cinemáticas. Tu tens cinemáticas de 40 minutos, às vezes de 50 minutos. Pois. E o que é que acontece? As pessoas querem jogar. É muito aborrecido. O jogo em si já é parado. Pois sim, E depois apanhas cinemáticas tu apanhas uma assim. cinemática de 40 minutos. E tu reparas, estás mais tempo a olhar para a televisão do que o comando a jogar. Claro. É um jogo que é um jogo para degustares. Aquilo é uma obra de arte, percebes? Não é um jogo que como o Spider-Man, tu agarras o comando e vamos lá saltar e dar porrada. É um jogo diferente, não é melhor nem pior. É diferente, é um conceito totalmente diferente. Totalmente diferente. Sim. E a maior parte do pessoal não estava preparado para o que este jogo tinha para oferecer. Outra coisa que desbloqueias depois são robôs de carga, que são robôs que tu podes carregar-lhes as encomendas até um determinado peso, são as mais levezinhas. Em vez disto tu a carregar, metes no robô, ele tem as indicações para ir e ele vai, e depois recebes a indicação se ele lá chegou ou não, porque às vezes ele ficava pelo caminho, ou o robô não era bom o suficiente, percebes? Porque quando o mandavas tu vias o trajeto que ele ia fazer, se era um trajeto, vias as probabilidades de sucesso, e às vezes as probabilidades não eram muito boas, mas tu mandavas o robô na mesma, faz parte, e era, tinha que ser. Sim, era mais para te ajudar a concluir a missão. Sim. Mais coisas. Eu consegui estar aqui 3 horas a falar deste jogo, mas vamos acelerar até mesmo para respeitarmos aqui um bocadinho o tempo do podcast. Há uma coisa que eu não gostei tanto no jogo, que é a condução. Portanto, a condução dos carros e das motas consegue ser um bocadinho clunky, mas eu percebo porquê, porque tu às vezes tens que conduzir sobre rochas e aquilo tem que funcionar de alguma forma. Claro. É o que é, pronto, não é isso que estragou o jogo. A nível de motas, não... acho que a nível de carros não foi assim tão difícil. É claro que há estradas que, pronto, incapacita mais os carros. Agora, a nível de moto, creio que a jogabilidade, podia ter sido mais bem trabalhada. Sim. Porque a nível de moto, mesmo a nível de condução da moto, acho que é muito, muito difícil a condução de moto. Acabas por lhe apanhar o jeito, não é? Ao final de algum tempo. Mas para quem quando começa a jogar e quer conduzir uma moto, acho que é um bocado, pelo menos eu notei uma dificuldade sem grande. sombra de dúvida, e é muito justificável, que é a condução ali não é o principal do jogo, não é? Se fôssemos a fazer um ranking de mecânicas principais, isso ficaria nos últimos lugares, e é natural que tenha sido aquilo que tenha tido mais cuidado e que não se tenham focado tanto. Portanto, é daquelas coisas que, pronto, faço questão de dizer, também para não estar só aqui a falar bem do jogo, é uma das coisas que eu não gostei tanto, mas é compreensível porque é que foi assim. Outra coisa engraçada é quando cais a riachos, quando medes mal o rio para ver a profundidade dele, se consegues passar ou não, enfias-te lá dentro e ele começa a esbracejar e vês a carga toda, que tu às vezes estás mesmo no final da encomenda e vês a carga que tu tão dificilmente carregaste 1 km a ir pelo rio abaixo e tu a correres atrás da carga para voltar a pôr atrás. É uma estaca no coração. E para terminar, resta-me falar
da dinâmica que se estabelece aqui com o BB, que ainda não entrei muito a fundo nisto. O que é o BB? O BB é o feto que tu O feto carregas no fato. Exatamente. Pá, o BB consegue-te identificar os BTs. Os BTs são Movimentos cardíacos. Não. BTs são. O BTs vem de. Os BTs são aqueles seres que estão Exatamente. dentro do mundo dos vivos. Exatamente. Okay, que se chamam Beached Things. Beached de praia. Ok? Ou seja, a praia neste jogo aparece muito como uma metáfora para o. Como é que te chamas quando estás entre a vida e a morte? O purgatório, não é? Purgatório. Pronto. Sim. A praia aqui é uma metáfora do purgatório. Sim, que é o que usam, o termo que usam, mesmo na praia. Há filmes antigos que falam que para fazer a passagem da vida para a morte era na praia. Era na praia. Era com o pôr do sol na praia que para fazer a passagem, portanto. Exatamente. Já fazem essa ligação. Não anda muito longe disso. Basicamente, o que acontece é o Sam é um repatriado. O que é que isto significa? O Sam tem uma particularidade muito diferente das outras pessoas. O Sam, sempre que morre, ele consegue reviver. O Sam vai à praia, o Sam normalmente vê alguém que conhece e de repente és confrontado, o jogador é confrontado com uma cinemática de um bebê a entrar no ventre da mãe outra vez e o Sam acorda no meio de uma explosão nuclear que ele próprio gerou, porque sempre que alguém morre neste mundo, não te esqueças, fica nuke. Portanto, basicamente o teu personagem, quando tu morres, torna-se uma bomba tu nuclear. rebentas rebentas tudo o que tiver à tua volta num raio de quilómetros vai embora. Portanto, há muita coisa que se destrói sempre que tu morres no jogo. Portanto, tu queres evitar morrer ao máximo e tu acordas no meio dessa explosão novamente para a vida, ok? Isto vai ter de encontro completamente ao BB. O BB, como lá está, como eu disse no início, a ideia é que o feto não é um ser ainda que esteja vivo nem que esteja morto, está ali numa espécie de purgatório, numa praia à espera de nascer, é um bocadinho a metáfora que querem passar. O BB consegue sentir os BTs, é como se estivessem no mesmo patamar. Então tu andas com o BB porque tu não consegues ver os BTs. Okay. Não os consegues ver. Sim, então, sim. sempre que tu estás a aproximar numa zona com BTs, o bebê começa a ficar instável e a mexer-se muito, e tu sabes, alto não é para aqui, e começas-te a virar até ele ficar calmo. Da mesma Por isso forma. é que eu morri muitas vezes. Pronto. Porque nunca passei cartão a isso. Da mesma forma que quando tu cais ou tens uma queda muito aparatosa, tu tens que aconchegar o BB porque ele fica muito chateado e a berrar e tudo mais. Pronto. E mais uma vez, a passagem que tu fazes com o bebê é tu começas a ver o bebê de uma forma muito fria. Ele é uma ferramenta. Tu, enquanto jogador, tu só usas o bebê que trazes ao colo para te dizer se vai haver perigo ou não. E o bebê é uma espécie de radar que começa a apitar quando estás a entrar na zona de perigo. Sim. E tu sempre, à medida que vais jogando e que tens que acariciar o bebê e tudo, o bebê passa a ser um companheiro teu. Passa a ser uma ferramenta para alguém que está contigo a ajudar-te. Tanto é que o próprio Sam dá-lhe um nome. Eu não vou dizer qual, que não quero dar spoilers. Claro, mas o Sam dá-lhe um nome. Ok? De repente o Sam deixa de ver o bebê como uma ferramenta e começa a vê-lo como uma pessoa, como um ser humano, como um amigo. Sim. Ok? E tu fazes este percurso todo com o BB. O que é que são os BTs? Os BTs representam a morte que está sempre atrás de ti. Tu muitas das vezes tens que entrar em contacto direto com eles. E a luta não é nada de especial, és tu a fugir deles. Portanto, eles são um monte de poeira preta a tentarem agarrar-te e és tu a fugir. É uma metáfora muito grande para a morte a tentar apanhar-te. Mais uma vez, da mesma forma que o jogo acelera no final, também acelera aqui, porque tu ganhas a possibilidade de começar a matar os BTs com uma pequena faca. Sim. Cortas os cordões umbilicais deles. Porque eles têm cordões umbilicais. Okay? Portanto, vais cortando e vais matando. Ou seja, até isso fica mais fácil à medida que o jogo avançando. E eu disse que eu não ia dar spoilers, mas bem. É mais ou menos um. Sim, vou ter que dizer, porque basicamente o BB bom, não vou dizer, não dizer. É o que é. Passa à frente. Joguem o jogo porque acredito mesmo que vale a pena. Coloquem as questões. Vocês vão descobrir o que é que o BB é
e é uma revelação chocante. Mas isto toca em muitas coisas, o sentimento paternalista que tu tens, a relação de pai, pá, é uma coisa muito especial e que este jogo não se vê. Tu não dá para veres no YouTube pessoas a jogar e perceberes o que é o jogo. Tu tens de pegar, tens de jogar, tens de sentir, tens de pôr muitas horas lá dentro para perceber o que é que aquilo é. É uma coisa muito especial, pá. E eu sinto que já estou a falar demais, mas este jogo... Estás a falar do jogo, porque o jogo é como aquele que nós já falámos, Red Dead Redemption, é um jogo muito grande e quanto mais a gente fala, mais quer falar, porque nós queremos dar a conhecer a nossa parte do jogo e claro... Sim. Tendo, no teu caso, não é? No meu não, eu falo menos porque joguei pouco o jogo, não é? Mas no teu e mesmo caso, assim ainda jogaste bastante, repara. Sim, ainda joguei bastante. Por isso é que eu te digo, eu compreendo perfeitamente quem não gosta do jogo, Pois, porque claro, é uma coisa tão diferente que eu compreendo perfeitamente. Para mim o jogo fez todo sentido e é uma obra-prima, mas é aqueles jogos que eu compreendo perfeitamente que para outra pessoa não seja. É um jogo muito bom, agora depende, depois é do interesse de jogos de cada um. Claro. Eu joguei pela aquela experiência do deixa ver que jogo é este, não é? E gostei da dinâmica do jogo. E fizeste a bem. única coisa que foi como eu falei ali, o único ponto negativo para mim é que é um jogo que requer muito tempo e tem pouca ação. Sim. Pá, Retira logo. Só perdi o interesse por causa disso. Não, e repara, eu compreendo perfeitamente. Imagina, mesmo uma pessoa normal, uma pessoa com um emprego normal, claro. Pois. Acorda às 8 da manhã, apanho o metro às 8h30, entro no trabalho às 9h30, chego a casa 8 horas, janto. Opa, já estou cansado. Apetece-me jogar um pouco, ligo o comando e aparece uma cinemática de 40 e tal minutos. É para dormir. É para dormir, meu. É para adormecer. E depois mesmo tu pegas, mesmo tu aguentes a cinemática de 40 e tal minutos, começas a jogar e és tu a caminhar e equilibrar a carga. Claro. Epá, eu compreendo perfeitamente. Mas é que compreendo mesmo. Quem não gostou do jogo eu compreendo. Pá, eu felizmente joguei o jogo como eu acho que deve ser jogado, que é: tens de estar de férias, tens de estar calmo, tens de ter tempo. Tens de ter tempo para jogar, se não tiveres, tens de ter um fim de semana. Percebes? Tens de ter mais tens de ter um fim de semana. Um fim de semana em que tu só dediques àquilo. Estás a ver? Jogar, pá, é assim, porque não é aquele jogo. Lá está, o Spider-Man, por exemplo, eu consigo jogar durante o meu dia a dia. Pá, chego a casa, estou meio cansado, mas de repente começa a swingar entre os prédios, aquilo claro. É divertido, tem a ação, como tu dizes, e envolve o gajo, fica bem e sim, tal. Opá, este jogo não. Portanto, eu compreendo perfeitamente. Mas acreditem, vocês tendo tempo, conseguindo dedicar tempo a este jogo e conseguindo perceber as metáforas que estão a ser criadas na história, aquilo que envolve, é um jogo que não só vale muito a pena, como vai ficar na vossa memória para sempre e vai significar muito. E ainda por cima, depois desta pandemia do Covid-19, não há jogo que faça mais sentido do que o Death Stranding. Não, isso é verdade. E entrevistaram o gajo a perguntar-lhe isso. O que é que ele achava e pá, ele disse o que toda a gente diz, que é, como é lógico, eu não sabia que está a acontecer, claro. O meu jogo foi feito como uma metáfora para uma situação dessas, mas pode ser uma pandemia, pode ser uma guerra, como estamos a passar agora com a Ucrânia e a Rússia, claro. São situações. Basicamente é uma situação que te destrói completamente o status quo, destrói aquilo que tu conheces como sociedade e a forma como o ser humano reagiria a isso. Claro, exatamente, sim. E neste caso, opá, pelo jogo é uma forma de tu conseguires reagir da melhor forma, tentando te salvar sempre a ti, apesar que o Sam no coisa ficou sem família nenhuma, não é? Sim. E não consegue morrer. Enquanto na vida real é totalmente diferente. Tu não consegues voltar ao save game anterior das 8 horas. Sim. Ou das 4 horas. Das 4 horas. Das 4 horas. Não vamos falar nisso. fico completamente selado. Mas sim, olha. E de repente este episódio foi um bocadinho mais sério do que o normal. Faz parte. Eu peço desculpa às pessoas, Nada, mas o facto é bastante pesado, mas o jogo também é bonito por causa disso.
Portanto, havia várias coisas ainda mais para falar, mas é tão simples quanto dizer: vão jogar Death Stranding, tendo tempo para dedicar ao jogo como deve ser. Da minha parte, como é lógico, é um 10 em 10. Da parte do Gil, eu não faço ideia. É um 10 em... Não, 8 em 10. Um 8 em 8 10. em 10. Muito bem, um 8 em 10. Quanto a nós, vamos despedir de vocês. Já sabem que podem enviar mensagem para oldgamerspt@gmail.com se quiserem deixar as vossas perguntas e questões, ou até mesmo mensagens para nós passarmos num eventual futuro episódio. Podem também mandar por oldgamerspt no Instagram. Exatamente. Estamos no Instagram, é oldgamerspt. Oldgamerspt. Exatamente. E já sabem, subscrevam na vossa plataforma de podcast favorita, deixem gosto, avaliem, e quanto a nós, vemo-nos no próximo episódio, porque vamos dormir um bocadinho. Tem que ser. Do resto, uma boa noite, fiquem bem. You beat me once more, Dre and Tiago. We'll see us again in the next episode of All Gamers.